serenar nossa mente, estarmos em sintonia com a espiritualidade amiga, agradecendo a Papai do Céu por mais este domingo, por essa semana que virá pela frente, que possamos aqui usufruir dos benefícios, das boas energias, dos espíritos amigos, dos familiares que aqui se encontram conosco, que possamos buscar cada vez mais a paz interior, o bem-estar, que possamos, Senhor, buscar o melhoramento e com a palestra de hoje possamos ter mais conhecimento, mais explicações para as nossas dúvidas, nossas inseguranças. Agradecemos a toda a espiritualidade boa e amiga, a irmã Lúcia, a todos os mentores e trabalhadores dessa casa. Que assim seja. Os bons espíritos. O espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas, que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não estabelece nenhuma ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será a falta de clareza da doutrina? Não. A doutrina espírita não contém nem alegorias, nem figuras, que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é sua própria essência, e é de onde vem a sua força, pois vai diretamente à inteligência. Ela não tem nada de misteriosa e seus seguidores não estão de posse nem de nenhum segredo oculto ao povo. É preciso, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Há homens de uma reconhecida capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências simples, até mesmo jovens, mal saídos da adolescência, aprendem-na com uma admirável exatidão nos seus mais delicados detalhes. Isso acontece porque a parte, por assim dizer, material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada, enquanto a parte essencial do espiritismo existe um certo grau de sensibilidade que independe da idade ou do grau de instrução da criatura, a qual podemos chamar de maturidade do senso moral. Essa maturidade lhe é própria porque, de certa forma, corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Boa tarde a todos. Novamente sejam todos bem-vindos. Quando falamos geralmente de espiritismo, principalmente aqui no Brasil, há muita confusão a respeito e acaba-se utilizando o termo indevidamente para se definir qualquer ato ou prática mediúnica. O que seria a mediunidade? A comunicação com os mortos, com os espíritos, as atividades denominadas em outros países como paranormais. Então nós temos muita confusão. Acabamos denominando espírita não só esses atos, como outras religiões que tenham a mediunidade como base. A comunicação com os espíritos como um ato corriqueiro ou prática, na sua religião. E não é bem assim. O termo é muito definido para a doutrina espírita, para a doutrina que foi codificada por Allan Kardec. Eu relembro que muitas vezes já vi em algumas traduções de forma muito equivocada, traduções bíblicas, principalmente no ato que se utiliza mais para atacar o espiritismo, quando Moisés, proíbe a comunicação com os mortos, o versículo é bem extenso, se coloca adivinhos, tal, e se usa até mesmo em algumas traduções mais atuais o termo espírita, o que é uma coisa extremamente errada e equivocada, porque o termo espírita foi justamente trazido à baila por Allan Kardec, ou seja, a partir de 1857 em diante,
seria impossível se utilizar o termo espírita no aramaico, no hebraico, né? Ou mesmo no grego, depois traduzido do Velho Testamento, né? O termo espírita. Não existia tal palavra naquela época. Então você vê, na certa, ou uma ignorância do tradutor, que se utiliza do termo de uma forma incorreta, genérica, para toda a comunicação mediúnica, ou até às vezes com uma fé, mas não vem ao caso. A questão é que o termo espiritismo, espírita, espiritista, é exclusivo de quem estuda, segue a doutrina codificada por Allan Kardec. Porque o próprio Kardec já fala que ele não trouxe esta doutrina, ele apenas estudou as respostas desde o Livro dos Espíritos e as obras seguintes da codificação. Obviamente que um espírito do quilate de Kardec, quando você lê no Livro dos Espíritos as dissertações, as reflexões que são de cunho daí dele, você vê a grandiosidade daquele espírito ali presente, né? Aquela mente avançada. Mas, ou seja, ele coloca que são deduções das respostas que a espiritualidade concede a ele através dos médiuns na época, porque ele fez perguntas a vários médiuns diferentes para trazer a codificação à baila, à tona, e que então ele próprio, principalmente no livro, se não me falha, Iniciação ao Espiritismo, que é um resumo que ele traz sobre o que é o Espiritismo, na verdade, é o livro. E ele coloca que, na verdade, a doutrina não provém dele, mas sim dessa providência. Ele apenas teve o trabalho de codificar, de catalogar, de trazer à tona, à publicidade esse conteúdo. Enquanto o espiritualismo, que nós escutamos, é toda aquela pessoa que acredita na imortalidade, na alma, em Deus. Ou seja, abrange a todas as pessoas religiosas, porque a partir do momento que você é uma pessoa religiosa, você acredita numa alma, independente se as interpretações sobre esta alma sejam diferentes de um conceito diferente de uma doutrina para outra, mas acredita numa alma, numa imortalidade, que não sejamos apenas uma mera máquina de carne, numa única existência, mesmo que essa vida pós-morte seja num sono profundo, aguardando um momento do juízo, ou com um destino já definido pelas suas ações, seja um inferno, que no nosso conceito não existe, um purgatório ou um céu, ou na pluralidade das existências, né, conforme o Espiritismo nos traz com muito bom senso a conceituação lógicas, e na atualidade acrescentamos os fatos de pesquisas sérias feitas pelo senhor já desencarnado Ian Stevenson, pai da pesquisa de lembranças de vidas passadas, que através de vários outros pesquisadores também catalogaram milhares de casos, inclusive no Brasil temos o saudoso Hernani Guimarães Andrade, né, na qual a Gisele comentou uma das obras que ele fez em vida, na qual ele catalogava crianças que lembravam de vidas passadas, experiências de quase morte, transcomunicação. Há um acervo muito grande desse pesquisador, muito pouco estudado por nós, brasileiros, com interesse sobre essa verdade que está aos nossos olhos, né? As existências de algo além da matéria, por nós espíritas também muito pouco estudado. Os trabalhos do Ian Stevenson hoje são fantásticos. Há inclusive alguns programas baseados no seu continuador, o Jim Tucker, que continuou as suas pesquisas. Inclusive a Discovery tem alguns programas sobre essas crianças. Além dos relatos fantásticos de lembranças que podem ser comprovadas, alguns sinais de nascença e algumas doenças de nascença genéticas que casam, que se acoplam muito bem à pessoa que a criança diz ter vivido anteriormente,
como de um garoto em que diz ter sido seu avô, que era um policial, que morreu com um tiro no coração, e essa criança nasce justamente com uma falha numa das veias do coração específicas onde o seu avô havia recebido um tiro. Nós temos pesquisas mais recentes, na qual eu não tenho detalhes maiores, não sei como é que está hoje as pesquisas, do João Fiorino, que também é um espírita, um delegado, que tem hoje feito pesquisas, tentado reunir dados com as impressões digitais da pessoa desencarnada com a atual que diz ser aquela anterior. Alguns dados ele tem, eu recordo-me das pesquisas dele, embrionária ainda, mas muito positiva. Temos esses casos, além desses sinais de nascença, principalmente dessas doenças quando se casa com fatos, outros casos extraordinários, quando não tem ligação na linha familiar, como do jovem americano, do menino que se lembrava ter sido um aviador, que havia sido abatido na Segunda Guerra Mundial. Há tantos casos incríveis à disposição que nos merece e que devemos ter maior atenção, maior estudo, maior aprofundamento desses detalhes, que só vem a fortalecer a nossa crença. Mas nós somos um pouco malandros mentalmente ainda, né? Nós não buscamos isso. Ou estamos iniciando, mas então temos um rumo muito bom. Não há mais como dizer que essa questão da comunicação com os mortos, com os desencarnados, com os espíritos, que a questão de que há algo além da matéria seja meramente uma questão de crença. Não, do meu ponto de vista, é uma questão de fato na atualidade. Há muitos dados. E, infelizmente, por essa questão de crendices ainda, há uma mistura e há uma falta de informação, achando que o espiritismo é o mesmo que o espiritualista, que outras religiões que também têm a comunicação mediúnica, como candomblé, umbanda e muitas outras, seriam atos, ou seria espiritismo. Se usa ainda em locais mais interiores, me recordo que umas décadas atrás se usava muito, espiritismo de linha branca, mesa branca, espiritismo grosseiro, espiritismo de luz. Não existe isso. Isso é uma criação popular que se criou. Inclusive, se costuma falar, você vai onde? Vou no centro espírita. Mas é kardecista? Não, é kardecista. A gente costuma até usar devido à grande confusão que há. Mas o termo kardecista seria inapropriado, porque o termo espírita já diz que se trata do estudo das obras codificadas por Allan Kardec. Mas, de forma equivocada, outras religiões, ou seitas, ou filosofias se utilizam hoje do termo espírita, o que é incorreto. Ou seja, todo espírita é espiritualista, porque acredita na imortalidade, acredita em Deus. Mas nem todo espiritualista é espírita. A partir do momento que você não segue, não estuda, não segue os conceitos da codificação kardeciana, você não é espírita. O espiritismo não tem graus, não tem iniciações, não tem cerimônias, não tem títulos. Apesar de haver, infelizmente, hoje, um modismo, onde você as pessoas vêm fazer um curso de espiritismo e pedem certificado. Qual o objetivo disso? Não, você vai botar no seu currículo isso? Não sei, não faz sentido isso. Mas e é uma corrente muito forte de titulação que no meu ponto de vista, do André, é uma coisa muito infeliz. Porque não é esse o objetivo. Não é um decoreba sobre a literatura espírita. Não é isso que nós devemos buscar. Mas sim que as informações que nós estamos agora conversando devem ser sim assimiladas, devem ser memorizadas, é útil para nós, sim, é útil a partir do momento que fortaleça a nossa crença, que venha desenvolver a nossa fé, que por fim resulte numa modificação de comportamento diante das vicissitudes, das dificuldades na vida.
Se não levar a isso, qual o sentido? Vira apenas uma decoreba. Você vai querer o quê? No meio de um grupo para parecer bonito, vou falar agora centros de força, vou falar de perispírito, vamos falar sei lá, vamos dar termos agora de outros ramos, amparadores, ou utilizar termos decorados de toda uma coleção de literatura espírita. Para quê? Não adianta, decoreba por decoreba não é útil, não te modifica, não te altera emoções como você vê a vida. A partir do momento, sim, que modifica a forma como você conceitua o que você está passando, opa, legal, fez sentido você ter estudado aquilo que você estudou. Se não, do que adianta? Vira meramente uma questão de orgulho. Você começa a cair em armadilhas achando que sabe quando não sabe, né? Ficamos com Sócrates daí, né? Esse grego, né? Só sei que nada sei. É um antídoto excelente. Realmente, mas você não pode se dar boca para fora. Você realmente tem que sempre ter uma firmeza, tem que ter uma base para você não vacilar na vida, não vacilar nos seus conceitos, mas você nunca pode se fechar totalmente. Senão, qual o sentido? Não é nem um sincretismo, fazer uma concha de retalho de várias filosofias, numa loucura de querer achar que você pode abarcar todas as filosofias. Isso é loucura. Você quer agradar a gregos e troianos, isso não existe. Na verdade, você nunca está se encontrando daí na verdade. E nem também você se fechar de tal forma em prol de uma pureza doutrinária, como se usa atualmente, fechar a sua mente, o seu conceito para o novo. Aí não é científico, porque o espiritismo ele é filosofia. Filosofia é indagação constante, é questionamento sempre. Quem fecha conceito não se permite mais se questionar. Pode fazer uma retórica bonita, mas é mais um sofista que quer apenas agradar, né, um hipócrita, fazer uma filosofia aparente, mas não faz uma filosofia para si mesmo. É se indagar a si mesmo, as questões que acredita. É religião, na questão moral, de se religar a uma criação maior, a um Criador. E a ciência se faz novamente com questões, com pesquisa, com uma visão neutra, observando, questionando, assimilando, renegando aquilo que até agora servia, mas diante das novas aquisições de luz intelectual, não se faz mais adequado à nossa realidade. Ora, mas se eu me fecho num conceito de vida, como é que eu posso fazer ciência, filosofar? Posso até ser religioso, sim. Mas os outros dois quesitos que fazem parte de uma tríplice base do espiritismo se perdem. E você perde muito com isso. Você passa a ser como um fariseu na época de Jesus. É aquilo e acabou. Fechou. Ora, claro que a gente não vai se abrir a aceitar tudo o que o outro nos coloca. Infelizmente a gente é assim, a gente se fecha em muitas coisas, mas de repente em algumas coisas triviais, fracas de base conceitual, a gente se abre extremamente e aceita de mão beijada. Muitas vezes se intitula certas práticas no espiritismo porque o guia espiritual falou que é assim. Ele falou que é assim. Mas por que é assim? Não sei, eles falaram para fazer assim, então eu faço. É um paradigma. Tem hora que nós... Não, porque não é assim. Mas a gente percebe que é uma coisa muito com base num certo até fanatismo. Não aparenta ser aquele fanático rotulado, né? Que se expressa que nem um doido, né? Não, porque é assim, não sei o quê. Mas é um fanatismo interior muito grande que nós temos. Todos nós temos, em certos aspectos. Nosso emocional, às vezes, nos prega peças.
Porque alguém de repente nos atacou numa conceituação que temos, nós nos fechamos e puxamos bandeira e defendemos com unhas e dentes, né, como se fala. Sem analisar, será que não está certo o outro e eu estou errado? Muitas vezes, aquela pessoa que não gosta de nós aponta falhas em nós mais verdadeiras que os amigos. Muitas vezes os amigos não podem nos apontar falhas. Por conhecer o nosso caráter, muitas vezes de orgulho, eles pisam em ovos conosco. Enquanto aquele que não tem o que perder, mete o dedo na ferida, como se diz, né? Com intenções, claro, não positivas, mas com muito mais acerto nas nossas falhas do que o amigo. Essa hora que nós devemos ter uma frieza para conosco e escutar qual é a crítica que nos vem. Seja pessoal ou seja mesmo nas ideologias. A mediunidade, gente, não é uma criação espírita. Ela está presente em várias épocas, sempre esteve. As religiões africanas que vieram ao Brasil, ora, já acreditam na imortalidade, em deuses, fazem da sua forma a comunicação com espíritos, que ora eles constituam como deuses, pequenos deuses, né? Muito anterior a 1857, que é o ano que marca a criação do Espiritismo. Se nós vamos recordar, já há 2000 anos antes de Cristo, nós temos já sacerdotisas, pitonisas, seja na Grécia, no templo de Delfos, que são usadas para entrar em transe mediúnico, oráculos, para dizer o futuro, a sorte daqueles governantes, ou a sorte daqueles empreendimentos pessoais. E vamos encontrar, inclusive, no Velho Testamento, quando o rei Saul, que já havia Moisés anteriormente proibido a comunicação com os mortos, naquela lei que se utiliza muito para criticar o Espiritismo, mas o rei Saul, diante da guerra iminente, vai até Endor, sabendo da existência lá de uma médium, de uma pitonisa, se usava o termo, uma sacerdotisa, vai disfarçado, porque ela jamais iria dizer que era médium, diante da lei, para o rei, e pede para que ela chame, invoque o espírito do profeta Samuel, que havia desencarnado anteriormente. Foi um grande profeta do Velho Testamento. E Samuel se apresenta. E aí, mais tarde, a pitonisa percebe que estava do rei Saul. E ele fala, te acalma, nada vai te acontecer. Me chama o espírito do profeta Samuel. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É um ato mediúnico. Está presente e registrado no Velho Testamento. Está lá na Bíblia. O rei Saul se comunicou com um espírito desencarnado, no caso, o profeta Samuel. Voltando séculos antes, quando Moisés proíbe a lei, mas ainda assim, porque Moisés, ele sim, se comunicava com espíritos dos antepassados, Abraão, né? Se comunicava com aquele espírito de Jeová, né? Que denominava-se Deus. E havia depois 70 anciões que também foram escolhidos, que também profetizavam, ou seja, atos mediúnicos. E numa dessas reuniões que aconteciam nesse conselho, vieram correndo da cidadela avisar que havia 2 jovens que estavam profetizando, se usava o termo. E falaram, vai lá, Moisés, proíbe-os de fazer. E aí Moisés falou, não, antes que todos os filhos de Israel também profetizassem. Ou seja, a proibição, e fique bem claro, essa proibição dos mortos se dá num contexto da sintonia inferior que acontecia, das práticas inferiores que aconteciam na época. Porque o próprio Moisés continua a ter atos mediúnicos. E mesmo diante de duas pessoas fora do conselho que estavam tendo atos mediúnicos, mas de forma adequada, ele não repreendeu com a lei. O que acontecia, e nós vamos lembrar no Egito, tínhamos os livros dos mortos, os egípcios também se comunicavam
com os mortos. Tinham várias dissertações a respeito. A Índia é repleta de comunicações com esses deuses, esses espíritos que eram mensageiros de Deus. Alguns, na literatura mais recente cristã, chama-se anjos, que eram se utilizados mensageiros, espíritos. Os gregos estão repletos de vários deuses que cuidavam, haviam os gênios. O próprio Sócrates está na literatura, não é espírita? Sócrates, o grande pai da filosofia, está lá, conversava com o seu gênio invisível constantemente, a dialogar nas ruas com esse gênio invisível, esse espírito que lhe acompanhava, esse guia, esse mensageiro, está lá catalogado na história. Na literatura, Hamlet, os fantasmas não é uma criação do espiritismo. Já havia e sempre houve nos séculos os castelos mal-assombrados. O próprio Hamlet traduz essa crença popular num dos seus escritos, do falecimento, do que o príncipe, querendo vingar a morte do rei, via constantemente o espírito de seu pai. Ou seja, muitos séculos anterior ao espiritismo. Então, o fato mediúnico, ele existe ao longo da civilização humana, catalogado em vários povos, em várias épocas. A China até hoje cultua os antepassados dentro da sua interpretação, na sua crença da imortalidade do espírito. O Japão, o próprio budismo, Siddhartha Gautama, o Buda, já colocava que em determinados transes eles contemplam os espíritos dos mortos. Ou seja, a clarividência que se abre diante da concentração dos anos que eles têm nas suas práticas de mosteiros, de concentração, de meditação. Ou seja, é uma realidade que se apresenta. Obviamente que cada período e cada tribo, cada civilização tem a sua interpretação, sobre aquilo. Alguns, ao verem um espírito de quilate maior, que se apresenta a visão espiritual com uma luz intensa, interpreta como santos, como enviados, como seres além da linhagem humana, criando muitas vezes categorias de seres à parte na criação, mas que nós espíritas, diante de todas as respostas catalogadas no Livro dos Espíritos, sabemos que não é bem assim. Trata-se de uma evolução natural do espírito. Uma condição que nós vamos galgando pelo nosso esforço, pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso aprimoramento. É assim que vai sendo. Porque senão Deus daria privilégios. Por que Deus me fez humano e não me fez direto então anjo? Para eu me deleitear nesse estado de felicidade absoluta? Por que eu passar pelas vicissitudes? E aquele ser criado de uma forma protegida, por que privilégios? Deus não dá privilégios. Nós galgamos, todos somos criados simples, ignorantes, iguais. As oportunidades nos são dadas. E a questão de tempo, nós aprendemos. Alguns aprendem mais rápido, outros mais lentos. Alguns se equivocam, outros seguem adiante. Mas vamos crescendo, vamos nos aprimorando. Então a mediunidade, vocês veem pelas essas curtas histórias que estamos contando, está presente em várias religiões. Quem não vai lembrar dos xamãs, que nas suas tribos invocavam os espíritos daqueles que haviam já, dos seus heróis, dos seus antigos pajés, dos seus antigos chefes de tribo, que se encontravam nesse transe mediúnico, mesmo quando drogados, dentro das suas ervas sagradas, com seus guias, seus espíritos animais guias, como eles denominavam, que poderiam ser espíritos dentro de um nível evolutivo inferior. No Egito, como a gente falou, e lembramos que o povo, os hebreus, passaram muito tempo
no Egito, no cativeiro da escravidão, assimilaram muito a cultura egípcia nessa comunicação. Mas os espíritos são pessoas, só sem carne. Assim como nossos pais, quando nós éramos mais novos, olha, não fica naquela turma, porque aquela turma não é boa, aquela turma vai te levar para um mau caminho. Que nós, se não somos conduzidos, Moisés fez o mesmo. Diante da evolução do seu povo que havia na época, que o interesse era egoísta, e nós somos muito egoístas muitas vezes, com interesses de próprios, de fortuna rápida, de prejudicar outros que estão nos atrapalhando ao nosso crescimento pessoal. Era isso que eram pedidos, esses eram os sortilégios que se pedia. E não é muito diferente de hoje em dia. Quando pessoas vão em algumas pessoas mediúnicas solicitar, entre aspas, esses trabalhos para prejudicar outros a fim de se favorecer, e há muitas pessoas assim ainda, quanto mais há séculos e séculos atrás. Hoje nós temos nos iluminando os conceitos humanos, morais, que dão um freio, né, às nossas atitudes impróprias. Mas e no passado, quando a força era bem-vinda? Quando matar o inimigo de forma rápida e demonstrando crueldade era muito bem-vinda, a fim de as pessoas que vissem não quisessem mais invadir a minha aldeia. Então, havia uma motivação pelas atitudes impróprias, pela atitude violenta, de forma muito natural, era o contexto da época. Não podemos dizer que nós éramos, lá naquele tempo, éramos maus, cruéis, éramos a evolução daquele contexto. Mas, mesmo não sabendo que o fogo queima, se bota a mão nele e queima. Ainda assim, diante de uma providência maior, eram atitudes impróprias, de crianças, muito crianças ainda espirituais, que eram necessários se fazer um aprendizado ali. Se proíbe a comunicação com pessoas sem a carne, com interesses inferiores. Porque não temos hoje na literatura espírita as obsessões que nós pesquisamos tanto, as infiltrações mentais. Não temos, muitas vezes, nós mesmos sabemos que hoje nós damos vazão a esse tipo de influências negativas, que apenas amplificam aquilo que nós damos vazão, querendo nos prejudicar, querendo nos causar danos. Ora, e naquela época, a legião de espíritos inferiores, que se matavam, se digladiavam, é só olhar a história. Várias vezes impérios caíam diante de outros, e aqueles espíritos que lá sucumbiam no ato da violência, da guerra, com o seu ódio, permaneciam nas cercanias do plano material, tentando ainda matar aqueles na carne, mas sem podê-lo. Ora, óbvio que a primeira atitude que eles gostariam era poder entrar em sintonia com tais seres para prejudicar. E isso acontecia, sim, como acontece hoje, porque não acontecia no passado. Mas não é que ficamos à mercê, não, de forma alguma. Claro que não. Nós somos amparados em cada tempo de acordo com a nossa capacidade. Um bebê, nós deixamos de ser a escada sozinho? Mas um de 5, 6 anos, já não começamos a deixar para ele aprender? Para começar a ter mais equilíbrio, a ter mais independência? É a mesma coisa. A providência, numa época, nos cerca mais de amparo, em outros determinados períodos, quando temos mais capacidade, começa a afrouxar um pouco os laços de proteção. Porque é descaso? Não, de forma alguma. É o mesmo pensamento pedagógico que temos para com as crianças. Se nós pensamos assim, de forma coesa, né, a fim de possibilitar que aquela pessoa se desenvolva e evolua, quanto mais a providência, que tem uma visão muito mais abrangente do que a nossa mera mente humana. Então eles vão nos liberando. E aí sim, nós poderemos às vezes cair por teimosia. Se falam 1, 2 vezes, não vai por ali, você vai escorregar, não vai por ali, você vai escorregar.
uma hora tem que deixar escorregar para que aprenda por si mesmo. Não precisaria, se escutássemos. Mas muitas vezes nós não conseguimos escutar, estamos fechados no nosso preconceito. Há um livro muito bom, Africanismo e Espiritismo, apesar de ter quase 70 anos esse livro, do seu Deolindo Amorim, ele esclarece muito bem essa diferença que acontece. Que é essa confusão, porque nós não estudamos o suficiente as outras conceituações de mediunidade, vendo na história a sua veracidade, achamos que tudo que é mediúnico é espírita. Isso não é verdade. O espiritismo não veio criar nada, apenas veio, sim, trazer uma interpretação muito lúcida, muito mais lúcida do que até então, sobre mediunidade. Até então nós estávamos, em 1857, sempre interpretando com uma visão mística o que acontecia. Era o sobrenatural, era um milagre. Hoje, o Espiritismo vem nos colocar que não há sobrenatural. Apenas nós não conhecíamos as leis que regem os fluidos, as energias, as leis morais que regem, que estão acima das leis físicas, que conceituam e dão cor ao plano físico. Então saímos do sobrenatural para ir no natural, na ciência espírita. Então ela requer estudo, aprimoramento, participação de estudos. Há tantos conceitos, a transcomunicação são provas impecáveis de que há comunicação. Hoje o maior acervo de transcomunicação, que transcomunicação nada mais é que só aquelas fitas gravadas de vozes de espíritos. O maior acervo hoje, pasmem, fica no Vaticano. Temos livros de vários padres, publicados em livrarias católicas, sobre transcomunicação, sobre a veracidade da comunicação com espíritos. O padre François Brunet, hoje é um dos representantes do Vaticano para esse estudo. Tem um livro traduzido ao português, Os Mortos Nos Falam, de autoria dele. Óbvio, eu já o li. Tem a sua interpretação dentro do seu conceito de quê? De purgatório. Mas a questão é, o fato da comunicação com os espíritos, nem mais ramos do catolicismo negam. De tantas provas que há. Os que negam hoje estão presos ao quê? A sua forma de pensar, a Bíblia é sagrada, é só a Bíblia que eu leio, com todo respeito. Mas vocês são espíritos, têm que ter esse senso. É um livro inspirador, inspirado, sem dúvida. Mas não se trata de uma verdade contida toda absoluta. Temos passagens, é um livro histórico, o Velho Testamento, contando a história dos hebreus, com seus simbolismos. E simbolismo representa interpretações diversas. O Novo Testamento fala sobre reencarnação, mesmo que aqueles que neguem. Temos passagens, é questão de estudar. Não cabe aqui seguirmos essa linha agora para expor para vocês. Mas está repleto. Se é ciência, nos tempos atuais, nós não podemos negar a ciência. Será que então vamos voltar a apedrejar as adúlteras? Vamos cortar os braços do ladrão? Não. Mas são leis mosaicas. Então deveríamos seguir à risca. A forma de se alimentar, bastante rígida, deveríamos seguir à risca. Mas não, na verdade, nós apenas somos rígidos na interpretação quando nos convém. Quando nos convém ao bolso. Porque derrubar essas conceituações caça-níqueis, hoje vai apenas pesar no bolso daqueles que manipulam massas. Nós temos dois tipos hoje de fanáticos. Aquele que faz consciente do seu erro, com interesse mercantil, e aqueles que foi incutido na mente que é assim por ignorância. E aí, claro, entra orgulho também, porque fechou seu conceito, não quer escutar outras opiniões. Mas não é tanto por maldade,
que permanecem no seu jugo, na sua prisão, que é uma prisão no final das contas. A realidade que vai se apresentar ao fim dessa vida é outra. Falo com convicção, com certeza, porque a realidade é a imortalidade. São as pluralidades de existências. Só não crê quem não estuda. Porque provas já o há. Não só espíritas. Ian Stevenson não era espírita. O Banerjee não era espírita. O padre François Brunet, outra religião. Vocês vão lembrar, um dos pesquisadores, grandes pesquisador que vai estar no Fórum Blue, o Clóvis Nunes, foi aquele senhor que levou o Fantástico para dentro do Museu das Almas do Purgatório no Vaticano, há uns anos atrás. Um museu fechado que tem várias provas de comunicação com o plano espiritual da Igreja Católica. Ele conseguiu acesso. Foi a primeira televisão do mundo que filmou isso. Quando se iniciou esse museu, ele era aberto ao público. Mas o que aconteceu? Os católicos lá achavam que eram coisas do Satanás, do demônio. Começaram a ficar com medo, a vacilar na fé. E a igreja se fechou aquilo. Porque estava causando mais pandemônio, entre aspas, do que benefícios. Por quê? Por causa da interpretação mental das pessoas. Por acreditarem em purgatório, em demônio, em Satanás, aquilo mais lhes prejudicou. Para nós é um banquete de esperança, de comunicação. Hoje, talvez, indo gradativamente, por isso que eu digo, vocês não podem querer jogar goela abaixo nos seus parentes, nos seus amigos, a informação e o conhecimento que vocês têm. As pessoas às vezes não estão preparadas para isso. Não têm condições, vai mais prejudicá-las do que ajudá-las. Cada um na sua fé. Se faz o bem, se sente bem e faz o bem, por quê forçá-la a mudar? Deixa as coisas naturalmente acontecer. Porque se ela é uma pessoa boa, quando ela desencarnar vai ter amparo. E ela por si mesma vai ver a realidade. Isso não quer dizer que não devemos fazer divulgação, não devemos nos esforçar para que outras pessoas também tenham o benefício da luz. Há muitas pessoas que estão em cima do muro. Estas são as pessoas que querem, que buscam algo a mais. E a divulgação, aí sim, é benéfica. Mas para outros, fico com Madre Teresa, com esse espírito maravilhoso. Que quando aquele moribundo estava desencarnando, que ninguém na Índia tem várias e várias seitas, nenhuma seita quis socorrê-lo, ajudá-lo. Como Jesus falou, ela foi o bom samaritano, porque os cristãos naquela época eram mal vistos na Índia. Mas ela foi o bom samaritano, socorreu, ajudou, e ele falou, porque a Vara de Dialetos pediu para um tradutor, Senhora, me diz a tua religião, porque antes de morrer, de eu ver o Brahma, Brahma era Deus para eles, eu quero ardentemente me converter à sua religião para chegar numa religião verdadeira do outro lado. E ela pediu, fale para ele, meu amigo tradutor, meu irmão, que a minha religião é o amor. Porque é só o amor que realmente nos eleva e nos dá credenciais do outro lado. Qualquer bandeira é só um retalho criado por mãos humanas. Se sou espírita, budista, muçulmano, não importa o outro lado. Essas titulações não me dão nenhuma vantagem. Não há diploma que me dê vantagem no mundo espiritual. Mas sim são as ações corretas que eu tenho nessa vida, o bom pensamento. Como diz Siddhartha, né? Pensamento reto, coração puro, né? Evitar o mal, fazer o bem. E purificar a mente. Basta, não importa. Não importa se você é uma pessoa iletrada e o outro é letrado. Não importa se aquele sabe toda a coleção André Luiz de cor e outro é meramente a primeira questão só do Livro dos Espíritos. Mas se ele sabe aquela primeira questão do coração, o que é Deus? Inteligência maior, suprema de todas as coisas. É o Pai que nos ilumina e nos ajuda em nossos dias.
É esse ser grandioso que muitas vezes em algumas religiões conceituam como humano, mas não pode ser humano, é muito além, não tem falhas, não tem... É a própria virtude, é o próprio amor. Esse amor que muitas vezes se expressa através de nós numa atitude de sorrir, de cumprimentar e abraçar o nosso próximo, de perdoar aquele que cometeu injustiças conosco, de conseguir pedir perdão para um pai, para uma mãe, para um irmão. É esse Deus que há dentro de nós, que nós temos que botar para fora. Só assim chegaremos do outro lado, como espíritas, como cristãos verdadeiros, sem bandeira, mas também não devemos dar trégua para o nosso coração. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Agradecemos, a palestra, as instruções que não tivemos hoje. Lembrando, aqueles que ingeriram bebida alcoólica, para não participarem do passe hoje, tá? Na próxima, venham preparados sem o consumo do álcool ou outras drogas, para poder entrar na cabine de passe. Pode deixar sua ficha lá na frente ou deixar na cadeira, sem problema nenhum, tá bom? Aí vamos aguardar que nós temos um recadinho especial hoje.